engravidei do meu padrasto e minha mãe foi presa. E minha mãe escutava eu chamando por ela, né? Cuida da gente, a senhora é nossa mãe, eu falava com ela. E ela falava assim, filha, eu não tenho o que fazer, para onde que a gente vai? Né? E ele me teve como mulher dele, pela primeira vez. Eu engravidei dele. E quando ele soube que eu estava grávida, que eu contei para minha mãe que eu estava grávida, eu ganhei uma menina e agora minha irmã está grávida dele. Tesouro, a nossa amiga engravidou do próprio padrasto. Ela não imaginava o que poderia acontecer depois com esse homem e com a mãe dela. Débora, quantos anos você tem, gata? Hoje eu tenho 43 anos. 43 anos, você é uma criancinha, é um bebê. Ai, que bom. Fico feliz de saber. Pode ter certeza que você é. Ó, Débora, vamos mandar um beijinho para uma amiga nossa? Porque assim, quem quiser beijinho, que eu mande beijinho na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade que eu vou mandar para você. Hoje o nosso beijinho é para Jane Monteiro, fotógrafa, que é daqui de São Paulo e ela é membro do canal ainda por cima. Vamos mandar beijinho para ela, Débora. Ó. Beijinho, Jane. Beijo meu e da Débora Beijo. para você, tesouro. E muito obrigado por Beijo, ser beijo. membro, porque sendo membro você ajuda o canal a crescer. Aqui embaixo, para quem quiser, tem o botãozinho Seja Membro, R$ 7,90 por mês, se você puder, claro. E aí você cancela na hora que você quiser. Mas com essa graninha você me ajuda a manter o canal. Débora, me fala uma coisa. Como foi que você mandou a história para contar aqui, pra gente estar conversando agora? Eu mandei pelo Instagram. Você mandou um E resuminho. depois, sim, mandei um resuminho pelo Instagram. Pois é, tesouros. Então é assim, se você quiser contar a história aqui igual a Débora vai fazer, é só mandar um resuminho no Instagram e aí eu vou te responder. Às vezes eu faço algumas perguntas e logo a gente marca um horário que você puder para eu te ligar e você compartilhar com todo mundo aqui. Primeiro de tudo, Débora, por que que você resolveu contar essa coisa tão íntima? Eu posso dizer que esse segredo para todos nós aqui. Então, é uma coisa assim que me acompanha, né, há muitos anos, né, desde os meus 10 anos. Então, eu não tenho muita amizade, assim, de sair contando para todos. Mas como eu, né, conheci o seu canal, vi que é uma coisa, assim, que faz bem pra gente, né, desabafar algumas coisas que ficam, assim, assim, vamos dizer, na nuvem, né, na vida da gente. Mas, assim, por esse motivo, né, eu resolvi contar a minha história. E pode ter certeza que a sua história vai ajudar muita gente. Porque a sua história começa lá atrás, começa do começo. Como tudo começou, Débora? Então, começou assim, a minha mãe, né, ela tinha 10 anos quando ela conheceu meu pai, né, meu pai veio do Rio de Janeiro, né, para poder morar aqui, onde eu resido, né, e minha mãe conheceu meu pai com 10 anos. Aí, né, nesse meio tempo, o meu pai começou a se aproximar da minha mãe, né, como ele era irmão da minha avó, ele começou, né, assim, a estar presentes para ela, né, assim, a cuidar melhor dela, por eles terem uma vida, assim, muito difícil na época. Ela não tinha muitas coisas, né, mas o meu pai, ele, aproveitando essa oportunidade, começou, né, a seduzir minha mãe por presentes, né. Aí passou esse tempo, né, minha mãe e meu pai começou a namorar escondido e minha avó e meu avô não sabiam. Qual né? que é a diferença de idade da sua mãe e do seu pai? 10 anos. Então ela tinha 10 anos e ele 20 quando eles se conheceram. 20, Nossa. isso, quando eles se conheceram pela primeira vez. Aí ela pegou e se apaixonou pelo meu pai nesse meio tempo, né? E começaram a ter relações, né? Namorinho daqui, namorinho dali, começaram a ter relações. Quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela tinha 13 anos, vamos dizer assim, né? 13 anos que ela teve. Ela me teve em maio, né, de 81 e fez 14 anos em outubro, né, de 81. Então ela me teve com 13 anos. Então ela engravidou com 12, né?
Com 12, por aí, né? Por aí. Aí então, aí começou, né? Meu avô descobriu, aí meu avô queria matar meu pai, né? Minha avó não deixou, por ser irmão dela. Aí começou aquela coisa, né? Aquelas intrigas na família. Aí meu pai resolveu casar com a minha mãe. Aí casaram, foram morar junto, moraram 10 anos juntos. E minha mãe teve 3 filhos do meu pai. Né? Nesses 3 filhos do meu pai, com a minha mãe, né? Quando a gente nascia, as pessoas ficaram assim, se perguntando, né? Como isso poderia acontecer. Quando eu nasci, né? Eles foram na minha casa, né? Para poder ver se eu tinha nascido aleijado, alguma coisa assim, né? Porque era sangue com sangue. Claro. Mas graças a Deus, né? Nasci bem, graças a Deus. Aí, o que acontece, né? Depois disso, nesses 10 anos que minha mãe morou com meu pai, foi de muita luta, né? Porque quando meu pai engravidou minha mãe, meu pai estava noivo, né? De outra pessoa. E como ele estava noivo de outra pessoa, a noiva dele terminou com ele, não quis mais saber dele, né? Então ele começou a se lamentar e minha mãe contava assim que ele bebia muito, né? Pelo que eu me lembro, ele bebia muito e deixava faltar as coisas pra gente dentro de casa. A gente vivia uma vida assim, né, muito ruim mesmo, né? Vamos dizer assim. Faltava muita coisa pra gente. Aí nesse período a minha mãe pegou e separou do meu pai, foi morar com meu avô, né, em outro município. Chegando lá na casa do meu avô falou com a minha mãe, olha, eu vou te dar 3 meses para você sair da minha casa. Você pode ficar aqui, arrumar um trabalho, arrumar uma casa para você morar com seus filhos, né? Que eu não aceito filha com filho dentro da minha casa. Porque Aí, nos anos 80, ser divorciada era um escândalo, né? Sim, com certeza. E meu avô era rígido, né? Aqueles, né, italiano, né? Rígido, assim, que não gostava. Já tinha deixado bem claro para minha mãe, né? Para as outras irmãs também, que não aceitava a filha, né? Divorciada, sua divorciada. A maior ofensa do mundo. Divorciada. Isso aí. Aí meu avô pegou a minha mãe e foi, né, para casa do meu avô, ficamos lá, né? Meu avô sempre jogando as coisas na cara da minha mãe, né? Falando que minha mãe tinha que arrumar o marido. E minha mãe foi arrumar um emprego, né? Começou a trabalhar. Aí, nisso que ela falou assim, olha, um mês eu vou trabalhar para poder ajudar em casa, outro mês eu vou trabalhar para alugar uma casa e assim por diante, né? Mas só que toda vez que meu avô saía para a rua, né? Saía oferecendo a minha mãe, né? Oferecendo a minha mãe, falando assim que tinha uma filha em casa, divorciada, que tinha 3 filhos, né? Todos os homens que ele encontrava na rua, ele saía oferecendo a minha mãe. Aí, um certo dia, ele tinha uma pessoa que estava na roça, né, que a gente morava na roça, né? Tinha uma pessoa na roça que ele pegou e falou com essa pessoa, olha, eu tenho uma filha em casa que está assim, né? Se você quiser se interessar por ela. E essa pessoa se interessou, porque também ele tinha acabado de divorciar, ele tinha uma filha para criar. Uma filha de 3 aninhos para criar. Aí ele foi lá e falou com meu avô, né? Conheceu minha mãe e falou com meu avô, olha, eu levo ela para morar comigo, mas só com filho homem. Eu não quero filha mulher. Eu não quero as meninas mais velhas. Que nessa época eu tinha 10, minha irmã tinha 7 e meu irmão tinha 4. Né? Aí então ele só queria minha mãe e meu irmão. Não queria nem eu nem minha irmã. Aí nesse tempo, a minha mãe foi morar com ele, saiu do emprego, né, foi morar com ele. E eu e minha irmã ficamos com meu avô. Meu avô pegou e doou a gente para uma família, né? Eu fui morar numa casa e morar em outra casa, né? Então, nesse tempo, né? Eu, com 10 anos, não sabia de nada, né? Fui morar numa casa que eu tinha que trabalhar para comer. Né? Lá eu tinha que lavar, cozinhar, ir para a escola de manhã e à tarde eu tinha que fazer as coisas. Para quando a patroa chegasse em casa, estava tudo arrumado, né? Tudo ok. Tesouro, deixa eu te fazer uma pergunta. Até então, até acontecer isso que seu avô fez, como que era a sua relação com a sua mãe? A minha relação com a minha mãe era assim, era muito boa, né? Minha mãe era muito querida, né? Ela era assim uma mãe exemplar, não gostava de coisas erradas, a gente estava sempre corrigindo a gente assim, né? Falando as coisas, dando conselho pra gente, né? Ela era uma pessoa muito, né? Cabeça, né? Vamos dizer assim. Então vocês se davam bem? Sim, a gente se dava bem, super bem. Quando ela chegou a falar pra gente que ia deixar a gente para poder, né, fazer a cabeça da pessoa lá, né, para poder levar a gente embora,
né? Não deu tempo, porque meu avô foi mais esperto nessa hora, pegou a gente para poder se livrar da gente, né? Para não ter problema, pegou e colocou a gente na casa de um, na casa de outro. E aí, chegando Então, nessa casa, você tinha que trabalhar como empregada doméstica para poder comer. Era sim, escravo, na verdade, sim. né? Eu tinha que trabalhar para comer, porque, né, até então a patroa dizia assim que eu tinha que deixava todas as tarefas para poder eu estar fazendo, né? Deixava a tarefa escrita para poder estar fazendo, e depois do que eu fizesse ali, eu tinha que ir para a roça ainda para poder, né, ajudar ela a colher milho, essas coisas assim, né, vamos dizer assim, né? Mas foi um tempo assim bem, né, desgastante para mim, porque eu era uma criança, eu não sabia o que era isso, não sabia o que era trabalhar, né? Claro. Uma criança de cidade que chega num lugar que não sabe nem lavar né? Claro. Uma louça, né? Que até então minha mãe fazia tudo em casa. Aí passou esse período, né? E quando minha mãe descobriu que a gente estava passando por certas coisas, ela ficou, né? Ela ia visitar a gente de vez em quando, levava as coisas pra gente, só que a gente não podia dizer nada para ela, porque até então ela sempre vinha com a mesma história que estava, né? Ajeitando as coisas para poder a gente morar com ela. Aí passou um tempo, passou em 6 meses, a família que adotou minha irmã falou assim que precisava de uma declaração para poder estar indo para o Rio de Janeiro, né? Que ia levar minha irmã embora. E precisava que minha mãe, né, declarasse ali certinho para poder não ter problema. Aí foi aí que minha mãe falou que não ia deixar levar. Que não ia deixar levar a filha dela. Aí convenceu o marido dela lá de levar a minha irmã para morar com ele. Aí foi. Minha irmã foi numa semana, aí naquela outra semana ela foi e me buscou também, né? Tirou eu de onde que eu estava. Porque a família lá onde que eu estava também, né? O moço lá bebia, né? Chegava em casa alcoolizado, né? Tinha problemas com a família. Então estava sobrando até para mim, né? Aí tava assim, o patrão tava achando assim que tava pesando, né, nas coisas deles lá. Aí tudo bem. Aí a gente foi morar com essa pessoa, né? E quando a gente chegou, né, a primeira noite que eu dormi lá, ele foi no meu quarto. Primeira noite. Ele foi no meu quarto, né, me tapou, né, falou comigo, deu boa noite. E eu me senti mal, né, com aquilo ali, porque até então nunca tinha aquilo, né? Nunca sabia, né, que a pessoa ia lá tapar a gente, né, passava a mão na gente, é tudo, né. Tapar Aí você diz colocar cobertor. Colocar cobertor. E nessa hora que ele colocava o cobertor, ele passava na gente, em mim, né, passava a mão, né. Entendi. E eu não sabia, não via maldade naquilo, porque eu não sabia, né. Eu cheguei e falei pra minha mãe, né? Passou uma semana, 2, eu falei pra minha mãe, né? Fulano de tal, né? Veio no meu quarto. Aí minha mãe falava assim, não, meu filho, ela tá te tapando, né? Fica tranquila. Aí então, eu e a minha irmã dormia junto, na mesma cama de casal. Aí passou, né? Foi passando o tempo e ele foi toda noite ali no meu quarto, toda noite. Não tinha uma noite que ele não ia no meu quarto ali mexer comigo. Eu era, assim, uma menina magrinha, né, bem... que eu não tinha nada, sinal de nada. Eu era só, né, pele e osso, né. Esse homem morava junto com a sua mãe, mas era namorado da sua mãe? Não, era marido. Morava junto, mas não tinha aquele negocinho casado em papel, né. Morava entendi. junto, mantinha uma relação ali dentro da casa. Portanto, minha mãe trabalhava... Eu, minha irmã e meu irmão, e minha mãe trabalhava na roça, né, limpava... Pegava café, limpava, capinava tudo que tinha que fazer, né, na roça. E ele pegava serviço fora, né, para trabalhar, para poder sustentar a gente. Então, certas vezes ele chegava em casa e jogava isso na cara da gente, né, que ele não ia ficar trabalhando para engordar a bunda para os outros comer, entendeu? Entendi. Tipo assim, ele falava assim. Aí minha mãe questionava ele, minha mãe chegou até a questionar ele algumas vezes, mas ela falava assim, né, que isso ia acabar, né, uma hora ia acabar, que a gente ia embora,
né? E isso não ia voltar a acontecer. Um certo dia, né, meu avô, minha tia foi na nossa casa para poder, né, porque a gente morava muito longe, né, da cidade onde que a gente estava. E, portanto, onde nós morávamos não tinha nem energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha banheiro, né, nas casas assim de colônia, a gente vivia de colônia, né? Então era uma vida assim muito, a gente tinha que fazer as necessidades no mato, essas coisas assim, tomar banho no mato, né, algum lugar, né? Então a gente vivia uma vida assim, a gente só tinha casa só para dormir e sair da chuva, né? Vamos dizer assim. Aí passou essa fase, assim, né? Deu meus 12 anos. Aí meu avô foi na minha casa para poder fazer uma visita, e minha tia também. Chegando lá, eu contei tudo pro meu avô, que mexia em mim, que me tocava, né? Mas isso, então, seu padrasto continuou fazendo ao longo dos anos? Sim, todos os dias. Eu Todos os dormia dias? Sim, eu dormia com 2, 3 bermuda jeans, amarrada. Eu furava, né, tirava o fecho, amarrava um cardaço para poder ele não ter acesso, né, para poder não tocar a mão em mim. Mas ele botava a mão Né? direto ali nas suas partes íntimas? Direto? Sim, ele estava sempre me tocando. Tá. Sempre me tocando ali, mexendo, né, assim, aquela coisa, né, de homem, né, mesmo, Não, né, ainda bem que mexia. você completou, porque você falou homem, aí eu já ia completar, mas você falou a palavra certa, exatamente. Mas aí, Pedófilo gata, mesmo. E quando ele você. só mexia comigo, né? A minha irmã, ele não mexia. Minha irmã dormia no cantinho da Era isso que eu ia cama, eu dormia perguntar. na beirada. Não mexia na minha irmã. Até então, os abusos era comigo, né? E nesse período, a minha irmã via, minha irmã chorava. A minha irmã via quando ele me pegava e rasgava minhas bermudas, né? Porque eu amarrava minhas bermudas, né? Eu dormia com 2, 3 bermudas jeans amarradas. Uma criança de 12 anos, né? A gente não podia estudar. Eu parei de estudar na 5ª série, né? Porque ele não deixava. A gente não tinha amizades com ninguém, né? E nesse dia que meu avô foi lá, eu contei pro meu avô chegou a questionar com a minha mãe. Falou com a minha mãe, isso está acontecendo de verdade? Porque se tiver, eu vou levar essas meninas e vou entregar para uma outra família. Aí minha mãe disse assim, não, pai, elas estão fazendo isso porque elas não querem trabalhar na roça. Elas não querem pegar no pesado, então elas ficam inventando essa moda, né? Portanto, elas já estão mocinha e quer ficar, né, de gracinha. Mamãe falava assim porque era isso que ele falava com ela, né? Era o que o meu padrasto falava, colocava na cabeça da minha mãe. E eu gritava à minha mãe, às vezes ele ia no meu quarto, à noite eu falava assim, mãe, fulano de tal tá no meu quarto. Mãe, por favor, mãe, acorda, né? Então eu ficava ali pedindo para ela, né? Só que ela não acreditava. Eu não sei, parecia que ele fazia uma lavagem, né? Na cabeça dela, assim, que fazia a cabeça dela contra a gente. Aí ela disse pro meu avô que isso não acontecia. E meu avô foi, né? Largou a gente de mão. Aí meu avô mudou para uma outra cidade e a gente não... Ficou um bom tempo sem se falar, né? Naquela época nem celular a gente tinha. A gente não tinha nem energia elétrica em casa, imagina celular. Aí a gente ficou, né? Aí eu peguei 13, né? 14 anos e os abusos continuavam. E eu sempre ali questionando. Eu pegava e eu ia embora de casa, eu fugia, eu me escondia nos matos, né? E teve até um dia que ele falava assim, ele me pegou e falou assim, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. E me levou até um certo lugar e me mostrou, falou só aqui, se você continuar contando para alguém, né, eu vou pegar você, vou pegar sua mãe, seus irmãos e vou, né, falou a palavra que ia matar a gente, ia jogar a gente naquele buraco, o buraco que ele me mostrou, e ninguém ia dar falta, porque ele ia falar assim que a gente foi embora. Né, como a gente morava longe, então não tinha, né, os vizinhos não se importavam, né. Uma criança, né, de 12, 13 anos, né, passando por aquilo ali, né, a gente tinha medo. E minha mãe também começou a ter medo dele, porque ele começou a ficar agressivo com ela. Aí um certo dia minha mãe falou assim, olha, eu vou arrumar umas faxinas, né, e vou trabalhar, porque o que a gente está ganhando aqui no nosso não está dando para sustentar as meninas, as crianças, né, que era 4 crianças, né, 3 da minha mãe e uma filha dele. E tudo que ele fazia para a filha dele. Né? Ele não fazia para nós. Nós comia que a gente colhia na roça, que a gente plantava, né?
E minha mãe viu que a gente estava dependendo, né, de roupas, calçados, né, creme de cabelo, essas coisas assim, já estava mocinha já. Ele sempre questionava minha mãe que não tinha necessidade da gente se arrumar, que a gente podia viver de doações, assim, roupas, né, que ele doava, essas coisas assim, que a gente ganhava muito, né. Aí ele pegou e, nesse meio tempo, ele pegou e minha mãe foi trabalhar, né, minha mãe arrumou uns trabalhos aqui no centro da cidade, onde a gente morava, né, que a gente morava na roça, ela arrumou no centro. Só que as faxinas que ela fazia, né, não era faxina. Ela tinha um amante. Ela tinha arrumado uma pessoa de lá mesmo da onde que a gente morava, né? E essa pessoa, né, meu padrasto trazia ela até na cidade, da cidade ela pegava o ônibus e ia para outra cidade trabalhar. E é nessa outra cidade que ela ia trabalhar, ela ficava com os amantes dela, né? E aquilo ali era todos os sábados. Como você sabia que ela tinha um amante? Porque eu descobri, porque uma vez eu conhecia minha mãe, né? Só nela olhar para mim, né? Quando ela olhava para mim assim, já parecia que eu lia tudo assim que ela estava falando comigo. E uma certa vez chegou uma pessoa na minha casa, né? A cavalo, e chamou pelo nome do meu padrasto, né? Aí minha mãe atendeu. Nisso que ele atendeu, né, ele ficou de conversinha com a minha mãe, né? Então aquilo ali eu captava tudo, né? Eu via o sorriso da minha mãe olhava de uma maneira assim para essa pessoa, né? Que se dizia ser amigo do meu padrasto. E um dia eu vi ele colocando, né, um bilhete para ela e falava para ela, ó, eu deixei em tal lugar assim, assim, né? E ela, né, ficava ligada. Só que eu estava mais ligada do que ela, né? Porque eu ia lá, pegava, olhava tudo que estava escrito e colocava o bilhete no mesmo lugar. O que então, estava um dia que escrito? eu fui questionar. Ele estava sempre assim, falando de amor para minha mãe, né? Que ele estava ansioso para rever minha mãe novamente, né? Que eles iam passar, né? Que ia levar minha mãe em algum lugar que minha mãe queria conhecer, né? Se estava faltando alguma coisa para minha mãe, que era para minha mãe falar e deixar o bilhete no mesmo lugar que ele ia passar lá, ia pegar. Então era uma coisa assim que eles tinham, não tinha telefone naquela época, não tinha celular, então se comunicava com bilhetes, né? Claro. Principalmente quando era uma coisa assim proibida, né? No caso, que minha mãe não podia conversar com ninguém, né? A gente não a gente não ia para a igreja, a gente não ia para lugar nenhum, a gente só ficava na roça, casa, né? Quando a gente vinha na cidade para comprar alguma coisa, roupa, calçado, era uma vez por ano, né? E aí você questionou ela? Aí eu questionei minha mãe, eu falei assim, o que está acontecendo, mãe? A senhora vê que a gente tem passado muita coisa aqui dentro dessa casa e a senhora sabe, né, que fulano de tal vem mexendo comigo, que vem de mim, a senhora não tem, né? A senhora não reage. Eu falava, mãe, ele de mim, ele vai no meu quarto, né? Pegava nos meus peitos, nas minhas partes íntimas, né? E minha mãe escutava eu chamando por ela. Eu chamava minha mãe, minha irmã chorava, eu tinha 13 e minha irmã tinha 10, né? Que a gente lá em casa é 3 anos mais velho um que o outro, né? E minha irmã chorava, minha irmã tremia no cantinho da cama, né? E depois, mãe, pode perguntar, falando que era minha irmã, né? Aí minha mãe falava assim, para com isso porque você está mentindo. Você quer que eu largue o fulano de tal e a gente vai passar necessidade na rua. A gente não tem para onde ir, a gente não tem onde morar, né? Pensa assim, minha mãe sempre questionava, né? Que a gente não tinha para onde ir, não tinha com quem contar. Você quer ir? Aí minha mãe falava assim comigo assim, você quer ir para um abrigo? Né? Questionava os abrigos, conselho tutelar, essas coisas assim, e eu morria de medo. Na época, o conselho tutelar para a gente ia tirar a gente da mãe da gente, a gente nunca mais ia ver, né? Claro. Eu amava minha mãe naquela época, né? Passava que passava, mas estava do lado dela, porque o tempo que eu fui morar com a família, eu sofri muito, né? E eu carregava aquilo comigo. Eu falava assim, não, isso não é justo, né? A gente sair daqui, do lado da nossa mãe, e morar com a família, que pode ser pior. Então, a minha mãe sempre questionava que a gente não tinha com quem contar. Portanto, porque o meu pai, logo assim que minha mãe se separou, o meu pai foi embora da onde que a gente morava, né? Ele foi para outro estado. Então, a gente não tinha contato nenhum. Não sabia nem se estava vivo ou se estava morto, né? Então, minha mãe sempre questionava isso. Então, eu fui e falei com a minha mãe, a senhora tem uma pessoa, mãe, e essa pessoa está te ajudando, a senhora, né, combina com ele, a gente ir embora para a cidade, a senhora arruma um serviço, a gente vai embora.
E ela falava assim, não, se eu for embora ele vai matar a gente, ele vai atrás da gente, porque ela, quando ela chegou a contar isso pra mim, aí eu fui ver que minha mãe também era ameaçada, né? Ele não só ameaçava a mim, né, meus irmãos, de matar eu, meu irmão, de jogar no buraco, e minha mãe, mas também ameaçava minha mãe, né? Portanto, quando eu pegava minha trouxinha de roupa, teve uma vez que eu falei assim com a minha irmã, vamos embora, porque eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Porque ele me batia também, entendeu? Ele fazia a cabeça da minha mãe, ele aproveitava essa oportunidade dos e falava que a minha mãe que eu estava inventando moda. Então ele fazia a cabeça da minha mãe para poder minha mãe me bater. E minha mãe me batia, né? Batia em mim, batia na minha irmã e deixava bem claro. E ele ficava olhando pra gente com cara de né? Ele falava assim, eu tenho domínio, né, de tudo aqui dentro de casa. No caso, assim, ele tinha um domínio sobre a minha mãe e sobre nós, né? Ele fazia o que ele queria no tempo dele. Então, isso foi passando, né? E minha mãe com essa pessoa, eu falava com a minha mãe, né? E minha mãe falou assim, para de falar isso, porque é daqui que tá saindo, né? As suas roupas, seus calçados, né? Eu trago, né, as coisas para vocês, não falta nada. Tá faltando alguma coisa para vocês? Minha mãe questionava se tá faltando alguma coisa, porque ela tinha o caso dela, né? Com essa pessoa, mantinha um caso fora do relacionamento dela lá, para poder sustentar a gente, num caso assim de, né? Não sei o que passava na cabeça dela, né? Não sei. Então, aí depois disso, ele pegou, né? E como eu questionava sempre ela sobre isso, ela não fazia nada para me ajudar, né? Para ajudar a gente, para tirar a gente daquela situação que a gente estava vivendo, eu falei assim, a partir de hoje, né? Ele tocava a porta. Eu trancava minha porta assim, ó, com trinquinho, aquele trinquinho de roça. Ela sentava o pé e tocava. E minha mãe falava que não escutava nada, né? Então, quando aconteceu aquilo, eu falei com a minha irmã. Falei assim, olha, se ele fizer isso novamente, eu não vou mais, né? Eu vou deixar acontecer. Porque minha mãe não quer saber de nós, né? Ela não tem o que fazer para tirar a gente dessa situação. Porque ela tinha deixado bem claro. Aí eu falei com a minha irmã, vamos embora. Pega as suas coisas, pega as minhas, a gente vai embora. Aí minha irmã falou assim, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Eu vou morar na casa dos outros, se você quiser ir, você vai. Aí eu peguei as minhas coisas, né? Botei numa sacola plástica e saí pelo meio da rua. Nisso que eu saí, eles chegaram em casa, né? E viu e deu falta de mim. Minha mãe perguntou, cadê fulana, né? Aí minha irmã falou assim, olha, acabou de sair, foi embora. Aí nisso ele foi atrás, né? Que o negócio dele era comigo, né? Ele foi atrás de mim e levou minha mãe junto com ele. E nisso que ele foi atrás, que eles me encontraram, né? Eu cheguei em casa, eu tomei uma coça bem dada, sabe? Assim, de maltratar mesmo a carne da gente, né? E o coração também, né? Porque eu estava arrasada com essa situação. Eu não tinha saída. Não tinha como fugir daquela situação que eu estava vivendo, porque a pessoa que eu mais confiava, que eu mais tinha, assim, como, né, meu porto seguro, que era minha mãe, não podia fazer nada por mim. Né? Eu cheguei a contar para os vizinhos o que estava acontecendo, só que os vizinhos chegou até o meu padrasto e contou para ele. Quando contou para ele, eu tomava uma coça. Toda vez que ele sabia de alguma coisa, ele me batia, né? Eu arrumei um namoradinho, né? Um namoradinho, assim, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. Esse namoradinho tinha 50. Nossa. Né? 50 anos. Eu vi nessa pessoa porque, tipo assim, né? Eu comecei a olhar para essa pessoa começou a olhar para mim com diferença, né? E ele foi e falou assim para mim, assim, um dia ele chegou para mim e falou, olha, se você quiser fugir comigo, a gente foge. Porque eu cheguei, né? Ele sabia que a gente vivia ali, né? As pessoas não tinham reação nenhuma, eles não tinham reação de ajudar a gente, né? Porque ele chegou para mim e falou assim, olha, eu sei que você passa aí, se você quiser ir embora comigo, a gente vai. Quando chegou na noite de eu fugir de casa, que a gente tinha combinado de eu ir embora com ele, né, o que aconteceu? Choveu muito e o filho do patrão, da onde que a gente morava, fez a cabeça dele, falou assim, olha, você não foge com essa menina, que essa menina é de menor de idade, e você vai pegar uma cadeia, né, e ela vai voltar para a família dela. Então, isso aconteceu, e na noite que ele tinha combinado de eu ir, ele não foi, né? Ele não foi para poder a gente fugir. Então, eu me senti, né, assim, muito mal com essa situação. Aí, dali por diante, eu não voltei mais a falar com ele, porque até então não tinha, assim, era um namoradinho, assim, só de olhares, né?
Não podia porque a gente não podia nem estudar. Era roça, trabalho, roça, casa e roça, casa e roça. Então, nessas idas e vindas de casa e roça, a gente estava sempre se encontrando ali, né? Aí passou esse tempo, esse período aí, minha mãe pegou e saiu para trabalhar no sábado, né? Que era isso que ela usava, né? Que ela ia trabalhar. E esse padrasto meu estava em casa. Ele foi e falou assim, olha, botou as crianças, meus 2 irmãos menores, né, do que eu, e falou assim, olha, vocês vão limpar aquele lugar lá e tal, assim, pra gente fazer uma horta, alguma coisa assim, vocês vão limpar lá, que daqui a pouco eu, mais a sua irmã, vai lá para poder plantar os negócios lá. Só que aí, ele chegou para mim e falou assim comigo assim, olha, se não for por amor, vai ser pela dor. Falou comigo assim, você vai pagar para ver? E eu falei assim, não, eu não vou mais, né, assim, eu não tinha mais reação, não tinha mais o que fazer, né, eu era judiada, eu era espancada, eu era humilhada, né, ali naquela vida ali que eu vivi ali dentro de casa, eu não tinha com quem contar. E um dia minha mãe, né, nesse dia que minha mãe saiu, ela me fez muita raiva. Ela me fez muita raiva, né, porque eu não queria que ela saísse, eu não queria que ela fosse, que eu brigava com ela porque eu sabia que ela não ia trabalhar. E minha mãe saiu, ele botou meus irmãos para fora, eu fiquei dentro da casa com ele, né? E ele falou comigo, se não for por amor, vai ser pela dor. E eu não vi, eu queria me vingar da minha mãe. Eu senti um ódio tão grande da minha mãe, porque eu já não tinha mais, não sei o que aconteceu naquele dia. Eu falei assim, então, se for para ser, vai ser, né? Ele fez, né? Ali ele concretizou tudo que ele tinha vontade de fazer, né? E ele me teve como mulher dele, pela primeira vez. Né? Ele concluiu tudo que tinha que fazer ali naquela hora ali, e daí por diante, né, naquele dia eu não sabia, né, o que eu ia fazer, como que eu ia contar para minha mãe que tinha acontecido. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Tá. E eu depois disso aí, eu comecei a, tipo assim, a ter um sentimento, vamos dizer assim, né? Porque tudo que minha mãe falava comigo, ele me apoiava. Ele começou a me apoiar. Ele, tipo assim, ele era contra mim, mas como ele me teve como mulher, ele começou a ir contra minha mãe e me apoiar. Você tá entendendo assim, né? Ele virou a minha cabeça, entendeu? De uma tal maneira, a mesma coisa que ele fazia com a minha mãe contra mim, ele começou a fazer comigo contra minha mãe. Em todo esse período, antes disso acontecer, você avisou muita gente que ele estava mexendo com você. Você avisou os vizinhos, Sim. Você avisou o velho de 50 anos, que era seu namoradinho, entre aspas, você avisou sua mãe, Sim. Você avisou sua irmã, você avisou seu vô, e ninguém fez absolutamente nada. Nada, ninguém pôde fazer nada por mim. Porque eu sempre usava aquela coisa, né, da gente não ter para onde ir, né, e né, não queria saber, meu avô principalmente, né, era quem eu mais contava, né, ele falava assim que não tinha o que fazer, que a gente quem tinha que tomar essa decisão era a minha mãe, né, olha, né, não adianta eu ir lá denunciar alguma coisa, sua mãe falar que é mentira, porque até então não tinha, né, como provar nada, né. No começo, você sentia muito amor pela sua mãe. Aí você foi começando a pegar raiva e ódio dela por ela ficar, não fazer nada. Sim, eu comecei a sentir uma coisa pela minha mãe, assim, que... Tipo um ciúme, né? Vamos dizer assim, era um ciúme da minha mãe com esse homem, né? Porque a minha mãe ficava contra mim, né? E a favor dele. E ele colocava eu contra a minha mãe. Né? Então eu comecei a sentir alguma coisa dentro de mim, né? Me puxando pro lado, né, da coisa ali, né, do lado dele ali, que ele tava me apoiando. Não, eu digo antes disso, eu tô falando antes de acontecer isso. Ah, tá. Antes de acontecer isso, eu amava muito minha mãe, a gente, né, se apoiava muito, ela falava as coisas comigo, eu ficava quieta, ela me batia, né, mesmo assim eu tava ali pedindo desculpa, eu falava, mãe, pelo amor de Deus, olha por nós, mãe, olha a gente, né, cuida da gente, a senhora é nossa mãe, eu falava com ela. E ela falava assim, filha, eu não tenho o que fazer, para onde que a gente vai? Ela sempre questionava para onde a gente ia. E aí, nesse momento, você começou a pegar raiva da tua mãe? Sim, por causa do amante dela, porque ela saía para ficar com alguém na rua, né, e não olhava pra gente dentro de casa,
a gente estava sofrendo. A minha raiva toda foi essa. Dela, além dela ficar com o marido dela, né? Sabendo que a gente passava por aquilo dali, tudo ali que a gente passava, ela ainda tinha um amante na rua, entendeu? Se ela tinha um amante na rua, ela podia chegar para esse amante dela e falar o que estava acontecendo, pedir uma ajuda, uma força ali, né, um conselho. Só que ela não, ela se fazia de cega. Ela não queria saber. E ali no momento, então, que aconteceu isso, que o seu padrasto finalmente concluiu o que ele tinha vontade e de fato aconteceu o que aconteceu, naquele momento você estava com muita raiva da sua mãe. Só que por outro lado também, você sabia que, assim, falando de uma maneira horrorosa, não adiantava você tentar resistir porque ele ia fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, se não fosse por amor, seria pela dor. Se eu não me entregasse para ele, entendeu? Ele ia me pegar à força. Ele deixou bem claro isso para mim, entendeu? E quando você fala se entregar, é simplesmente não resistir, é deixar ele fazer o que ele quer. Não resistir, porque até então eu resistia, né? Eu tentava fugir de casa, eu não aceitava usar dele, né? Porque eu falava, eu gritava às noites quando ele ia no meu quarto, eu começava a gritar, meus irmãos acordavam chorando, né? E minha mãe parecia que estava, né? Não tinha reação nenhuma. Ela nem acudia a gente procurar saber o que estava acontecendo, ela não tinha aquela coisa, entendeu? Você só ficou deitada, só isso, você era uma criança. Só, sim. Sim, eu só fiquei deitada, não tinha reação de nada, porque eu não tinha sentimento de nada, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim ali, ele ia fazer o que tinha que fazer e acabou. Ele ia me deixar em paz. E aí, logo em seguida de acontecer isso, começou a acontecer aquela coisa que muitas vezes acontece, que, né, quem é psicólogo poderia explicar, eu não sou, mas aí você começou a criar um sentimento pelo cara que mexia com você. Sim, o sentimento que eu sentia por ele era tipo assim, dele cuidar de mim. Ele cuidava de mim. Ele falava assim, olha, hoje ela não vai para a roça, hoje ela vai ficar em casa cuidando das obrigações. E vocês vão para a roça, ele deixava a tarefa lá, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? E ela vai ficar em casa. Nisso que eu ficava em casa, ele vinha em casa e ficava comigo. Né? E minha mãe na roça trabalhando com meus irmãos. E até então sua mãe não sabia de nada? Minha mãe sabia de tudo. Minha mãe sabia de tudo, mas ela não tinha ela não tomava atitude nenhuma. Mas como que ela ficou sabendo? Ela sabia porque eu contei para ela. Eu falei assim, mãe, aconteceu, né? Ele me pegou, me levou pro quarto, fez isso, fez aquilo. Ela foi contra mim ainda. Ela disse assim para mim assim, você aceitou porque você é sem vergonha. Você poderia não ter aceitado, né? Então, depois disso aí, ele ficou com 2 mulheres dentro de casa. Né? E minha mãe não teve reação nenhuma. Nenhuma. E passou nesse período, eu fiz 16 anos, né? Era eu e ele, né? Minha mãe ficava com ele na cama dele, de casal lá no quarto. Ele saía do quarto, ia pro meu quarto, né? De mim e voltava pro quarto dele e ia dormir com a minha mãe, normal. Né? E isso aí acontecia com frequência, porque eu engravidei dele. Eu engravidei dele e quando ele soube que eu estava grávida, que eu contei para minha mãe que eu estava grávida, né? Eles mudaram da onde que a gente estava morando, porque todo mundo sabia que eu não tinha namorado. Né? Então, eles mudaram da onde a gente morava, da roça, né? Aí acabou o sofrimento, acabou, tipo assim, acabou os espancamentos que ele me batia, né? As agressões físicas, acabou tudo. E ele era só, tipo assim, era um doce de pessoa comigo dentro de casa. Né? Era um doce de pessoa comigo dentro de casa. E minha mãe, por saber disso, a minha mãe não tinha mais um só amante. A minha mãe tinha 2, 3 amantes, entendeu? Minha mãe, ele sabia também. Eu acredito que ele até sabia. Por isso que ele fazia as coisas comigo, né? Parecia que era algo ali entre os dois, ali entre ele e minha mãe. Tipo assim, você fica com a minha filha e eu vou ficar com quem eu quero na rua. Você tá entendendo? Assim, uma coisa que eu não consigo, né? Até hoje eu não aceito. Eu não aceito isso, assim, né? Eu paro e penso assim, olho para trás o que aconteceu, né? Mas é uma coisa assim que eu não tenho nem como explicar para mim mesmo, né? Vamos dizer assim.
Que na hora lá não tinha reação nenhuma, era a esposa, a mulher dele, a amante dele, minha mãe era esposa, minha mãe tinha os amantes, né? E vivia uma vida assim. Aí quando ele soube que eu estava grávida, né, ele veio, né, para a cidade. Ele alugou uma casa na cidade, a gente veio morar na cidade, e ele falou assim comigo assim, agora você pode arrumar um namorado, né? Agora você está liberada para namorar. Aí quando Isso você já grávida? Isso, eu já grávida, de 1 mês, 2 meses, porque logo assim que eu engravidei, eu comecei a ter os sintomas de grávida. Comecei a ter náuseas, né? Uma coisa assim que ele já sabia, né? Então, parecia que ele tinha em mente o que ia acontecer, né? Ele queria que você arranjasse um namorado para esse namorado ser pai da criança. Isso. Uhum. Para poder esse pai, essa pessoa ter, né, uma relação comigo de namorado ali, de ficar alguma coisa assim, e aceitar a criança. Portanto, quando a gente chegou na cidade, ninguém sabia que eu tinha namorado, entendeu? Ninguém conhecia a gente assim, porque a gente não tinha conhecido na rua, né? Que a gente saiu do município e veio para outro município. Aí, onde que a gente estava morando, eles não sabiam, não conheciam a nossa história, né? Mas só que os vizinhos começaram, né, a perceber, né, que eu não tinha namorado e minha barriga estava crescendo. E quando eu encontrei uma pessoa, né, eu comecei a namorar uma pessoa, eu já estava grávida de 6 meses. Quando eu cheguei a contar para essa pessoa que eu estava grávida, ele falou que não podia aceitar porque a família dele não aceitava isso, né? Não aceitava que uma mulher com filho fosse morar, né, com ele, né? Porque preconceito, né? Aí passou, ele foi e falou assim comigo assim, olha, você vai ter que tirar essa criança de um jeito ou do outro. Eu não aceito essa criança como meu filho. Não aceito, você vai ter que dar seus pulos, dar seu jeito aí. E procurei, minha mãe lavou as mãos dela. Minha mãe deixou assim bem declarado, ó, é coisa de vocês se viram, eu lavo minhas mãos. Aí lavou as mãos dela, sabe? Ela não falava nada. Ela, depois que ela chegou aqui na cidade, ela engrenou trabalhar todos os dias, chegava em casa tarde, né? E não queria saber de nada. E eu ali, né? Ele pisava na minha barriga, né? Pisava na minha barriga. Eu com 6, 7 meses de gestação, ele me obrigava a pular, né? De escadaria. Ele falava assim comigo, pula dessa laje aqui, cai lá embaixo que você perde esse filho. Ele falava comigo. E eu chorando, né, sem saber, né, eu poderia morrer, né, pular de 2 andares, né, poderia morrer, né, no caso assim, né, e eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer. E eu assumi ali aquela responsabilidade, né, ele me forçava a tomar chás, né, para poder, que se dizia tudo quanto é mato margoso, que falava que ele fazia eu tomar. Então, eu já estava já desgastada já com esse negócio, a minha saúde também já não estava muito bem, né? Uma anemia profunda, porque eu não fazia pré-natal, não fiz pré-natal nenhum. Quando eu fui ter minha filha, eu quase que eu morri, né? Sofri muito por ser a primeira filha, né? Eu arrumei um trabalho para mim, e falei, ó, eu tô saindo de casa e você não vai fazer isso com a minha irmã. Falei com ele, né? Aí ele foi e falou assim para mim assim, você resolve a sua vida, cuida da sua vida e vai embora, né? Aí eu peguei, fui trabalhar numa casa, levei minha filha e fiquei trabalhando nessa casa, né? Mas pelo que eu soube, depois de 1 ano, minha irmã estava grávida de novo. Grávida dele. Aí, nesse tempo que minha irmã estava grávida, eu me revoltei, né? E cheguei para minha avó e contei, falei, olha, eu ganhei uma menina e agora minha irmã tá grávida dele. Aí minha avó pegou, né, não aceitou o que estava acontecendo, foi até uma vizinha dela lá que tinha, né, que sabia das coisas lá, que trabalhava na prefeitura e contou o que estava acontecendo. Aí essa pessoa foi e denunciou, fez a denúncia, né, portanto até saiu nos jornais, né, aqui onde a gente mora, né, no caso assim, eu moro aqui até hoje, né, nesse bairro. E a pessoa foi, né, fez a denúncia na delegacia, aí começaram a investigar, levaram nós para poder, né, fizeram todos os exames na minha irmã e fizeram o exame de DNA na minha filha também e concluiu, né, o abuso, a gravidez. Só que aí o que acontece, né?
Nesse caso, ele falou que ele não pegou minha irmã. Ele só foi lá e fez o que tinha que fazer e minha irmã engravidou, né? E eu me entreguei para ele porque eu quis, né? Foi isso que ele falou. E minha mãe ficou do lado dele. Apesar de tudo que aconteceu, minha mãe ficou do lado dele, entendeu? Porque ele falou que não teve força. Ele não me pegou a força, você tá entendendo? Ele, né, fez o que fez porque eu deixei. Então, aquilo ali passou, né? E minha irmã teve a criança, né? Fez tudo certinho e ele ficou livre, né? Ele respondendo o processo, ficou livre. Mas aí, depois de 7 anos de tudo que isso aconteceu, né? Ele foi preso. Ele e minha mãe. Eu não sei o que aconteceu, né? Que ele foi preso e minha mãe também foi presa. Eles foram presos por quê? Qual o motivo? Você sabe? O crime? Por esse motivo. Por esse motivo. Por esse motivo. Até hoje eu não entendo como, porque ele, depois de 7 anos, minha filha tinha 7 anos quando ele foi preso. E meu sobrinho, né, que é filho dele também, já tinha 6 anos. Então, se tinha que acontecer ali na hora, né? Depois daquilo ali, mas até eu não sei o que aconteceu, que ele foi preso depois de 7 anos. Logo que fizeram a denúncia, que a sua avó fez a denúncia, que saiu até no jornal aí, a sua mãe Sim. continuou com ele ou separou dele? Separou dele. Separou dele, mas ela separou dele porque não gostava dele ou porque ficou com medo das consequências? Ficou com medo das consequências. Entendi. Porque aí minha mãe pegou, alugou uma casa, né? Alugou uma casa para ela, para minha irmã morar, porque até então eu já não morava mais com ela, porque eu já tinha né, uma outra pessoa com quem eu vivia, né, nesse tempo, e minha mãe, né, ficou com a minha irmã. E até eles serem presos, você tinha contato com eles? Você levava seu filho para ver a mãe, para ver o pai? Não, meu marido não aceitava. Você já estava com outra pessoa? Já estava com o pai dos meus filhos, com quem eu tive um relacionamento de 16 anos. E aí a sua vida já era outra, então? Você já tinha percebido tudo que tinha acontecido? Sim, já. Aí só vivia com a minha mãe, a minha irmã, o meu sobrinho e o meu irmão. Entendi. Então você não via o pai da primeira criança, não? Não tinha, assim, o meu esposo, assim, meu marido não aceitava. Não aceitava. Falava, eu não quero saber que você leva a criança para ele ver, não quero nada. Bem assim, não quero, né, relação nenhuma. E quando eles foram presos, a criança já tinha 7 anos? Já tinha 7 anos, minha filha tinha 7 anos. E aí quando sua mãe foi presa, você ficou sabendo como? Então, aí, né, teve uma audiência, né? Minha mãe estava morando, né, trabalhando, e ela recebeu, né, o papel para poder estar indo um tal dia assim, e ele também. Aí, quando eles chegaram lá, eles foram presos na hora. Já saiu do fórum para a cadeia, para o presídio. Né? Já saiu, ele já foi para o presídio, já foi para a delegacia, da delegacia foi para o presídio. Aí, tanto ele quanto a minha mãe. Aí, quando eu soube que minha mãe estava presa, por conta desse motivo, eu nem acreditei. Eu falei assim, não, é mentira. Como que pode acontecer? Era para ter sido preso. Quando saiu, né, o problema todo, né, que aconteceu, a denúncia, né? Eu falei assim, era para ter sido preso quando saiu a denúncia. Era para ter pego ele. Como é que pegaram depois de 7 anos? Eu fiquei sem entender. E eles ficaram quanto tempo presos? Minha mãe ficou 3 anos. E ele ficou uns 3 anos e 6 meses, mais ou menos. E você visitava sua mãe na cadeia? Todos os domingos. Todos os domingos eu visitava minha mãe. E eu tive problema com meu marido também, por conta disso, porque ele não aceitava, né, que eu fosse visitar minha mãe. E só que era tudo. Era eu que levava para ela, sabe? Era, né, mantimento, né? Coisas de higiene pessoal, tudo eu levava para ela. Era eu que cuidava, tipo assim, ela lá fora e ela lá dentro e eu aqui fora, fazendo por ela. Advogado foi eu que corri atrás, né? Paguei advogado para poder ela sair da cadeia. Tudo foi eu. A minha irmã até então não tinha... Minha irmã não queria saber, sabe? Minha irmã falava assim, não, ela
deixou isso acontecer, né? E eu não tenho o que fazer, porque até então minha irmã também já tinha uma pessoa também, essa pessoa tinha acolhido a minha irmã ali e cortado a relação. Uhum. E Né? nessas Ele visitas na cortou. cadeia, a sua mãe perguntava ou tirava algum tipo de satisfação com você por ela estar ali? Ela te culpava por estar presa? Não, ela não me culpava, ela não culpava nem eu nem minha irmã. Ela falava assim que se ela chegou até ali, porque ela tinha que pagar pelo que ela fez, entendeu? Ela chegou nesse ponto de falar que era certo, né, que aconteceu. Era certo ela ser Aí ele presa. foi, Porque eu sei que no era certo presídio que foi preso. feminino, esse tipo de crime não é bem aceito. Ela deve ter tido bastante problema lá. Pois é, né? A gente, quando eu cheguei lá, né, a primeira vez, quando eu soube que ela foi presa numa semana, né, ela acho que ela ficou uns 7 dias na delegacia. Esse período que ela ficou na delegacia, ela passou por algumas coisas, né, que ela não chegou a contar, mas quando eu ia lá para poder visitar ela só chorava e pedia perdão pra gente, né? Só chorava e pedia. E eu falava, não, mãe, já está perdoado, e o que aconteceu, né? Não tenho que se perdoar mais, e a senhora fica em paz, né? Que vai dar tudo certo. Aí ela ficou 3 anos presa, né? Quase 3 anos presa, e eu corri atrás, né? Eu ajudei muito ela, né? E eu sempre tentei, né? Fazer que ela não sofresse muito lá dentro, né? Que eu tinha medo também, né? Das consequências que ela poderia sofrer lá se eu fosse contra ela, né? Se eu chegasse lá acusando ela de tudo que aconteceu, né? Eu tinha medo. E com seu padrasto, você não tinha contato com ele na prisão? Não soube mais nada dele, assim, em questão, quanto tempo ele ficou preso lá, né? Eu não tive contato nenhum com ele. E depois que a sua mãe saiu? Depois que minha mãe saiu, né? Ela alugou a casa dela e ficou sozinha por um tempo, né? Até ele sair da cadeia. Quando ele saiu da cadeia, aí ela foi tirar satisfação com ele, né? E eles se resolveram, assim, de cortar, né? As intimidades dele, as relações dele, porque até então, eu acredito que mesmo separado, ele estava junto. Mesmo morando numa casa e na outra, né? Ele na casa dele, no município dele, minha mãe na outra casa, mas mesmo assim eles se encontravam, né? Algum final de semana, e por esse motivo eles foram presos. Hoje você perdoou a sua mãe? Sim, eu perdoei. Eu perdoei e pedi perdão, sabe? Porque eu acho assim que se eu tivesse lutado, mesmo que eu me entreguei para aquele homem lá naquele dia lá, se eu tivesse reagido, né? Que se fosse, mesmo que fosse na dor, né? Eu ia ficar mais tranquila, né? Como ele falou, ó, se não for por amor, vai ser pela dor. E foi por, assim, tipo assim, eu deixei acontecer. Porque eu cansei de lutar. Mas você sente Cansei culpa de... por ter deixado acontecer? Hoje, até pouco tempo atrás, eu me culpava. Me culpava muito porque eu falava assim que eu poderia ter reagido ali mais, eu poderia ter matado ele, né? Eu tinha uma coisa na minha cabeça assim que eu poderia ter feito alguém, né? Se vingar dele por nós. Tá entendendo? E eu não fiz isso. Eu não lutei muito, né? Eu só pedi ajuda. Como não Eu pedi lutou? Você ajuda. lutou por anos. Desde o primeiro dia que ele entrou no teu quarto, você lutou. Você avisou todo mundo o que estava acontecendo. Você fez tudo, absolutamente tudo que você podia. Na verdade, Sim, ali, aquele dia que ele entrou no seu quarto e aconteceu o que aconteceu, você só cansou. Você falou, não tem mais o que fazer. Vou fazer o sim, quê? sim. Eu cansei. Tipo assim, nadar e morrer na praia, é esse sentimento que eu tinha, entendeu? Eu lutei, mas eu podia ter, né, ter ido mais longe, eu poderia ter evitado muita coisa também. E hoje a sua criança sabe quem é o pai? Sim, hoje a minha filha tem 26 anos, É uma né? Graças criança. a Deus. Uma menina, né? É o amor da minha vida. Eu, assim, a única coisa que me traz, sabe, assim, uma coisa boa de tudo isso que aconteceu é a minha filha, que é a minha amiga, sabe? É a minha verdadeira amiga. Eu, depois disso que aconteceu, né? Eu fui morar com uma pessoa, né? A qual eu tive uma relação de 16 anos. Mas ele nunca
encostou a mão na minha filha, sabe como? Ele não permitiu nem que minha filha chamasse ele de pai. Porque ele soube o que aconteceu comigo, né? E a gente tinha aquele homem como pai, sabe como? E ele falava assim, olha, com você, com a sua filha vai ser diferente, né? Eu não vou tocar, ele não tinha amizade. O meu ex-marido, ele não tinha amizade com a minha filha. Só para não acontecer o que aconteceu comigo, sabe? Assim, para não dar motivo de eu perceber alguma coisa, porque eu era ligada, eu não dormia à noite, tinha vezes que eu vigiava. Minha filha tinha 3 anos quando eu fui morar com ele, sabe? E eu vigiava para ver se eu pegava alguma coisa, né? Para poder, eu tinha aquele sentimento, aquela coisa ruim. E a sua mãe tá viva hoje? Não, minha mãe faleceu fez 1 ano. 1 ano. E no dia, sim. E antes dela falecer, eu cheguei para ela e pedi perdão. Falei, mãe, me perdoa, né? Ela olhava para mim assim, com aquele olhinho, né, me pedindo perdão também. E a gente era amiga, sabe? Eu, depois de tudo que aconteceu isso, eu acho assim que entre eu, ela e a minha filha, a gente era muito amiga, sabe? Eu contava essa história para minha filha, né, não aceitava isso, portanto, ela não tem amizade com o pai dela, ela rejeita tudo isso, ela não aceita que ele seja o pai dela, né? Não procura saber dele, não quer saber. Como que tá a sua vida hoje? Então, a minha vida hoje, né, eu tenho a minha filha como minha melhor amiga, sabe, assim, eu tenho uma energia muito positiva com ela, a gente se ama muito, a gente se respeita, né, é uma coisa, assim, que me traz muita felicidade, né, de ter minha filha, é a força que eu tenho, sabe, de tudo que aconteceu para trás, né, hoje eu sou mãe, eu tenho 5 filhos, né, mais 3 já são casados, né, a minha filha é casada há 10 anos, né? E eu tenho meus outros 3 casados e só tenho 2 menores comigo. E eu continuo solteira até hoje. Solteira, mas solteira porque você pegou trauma de homem ou porque não tem homem bom no mercado? Ou as duas coisas? Olha, Rufus, depois disso tudo que aconteceu comigo, para te falar a verdade, eu não tenho, assim, aquela coisa com homem, entendeu? Eu morei com meu ex-marido, 16 anos, a gente se separou, tenho 8 anos separada dele, e depois disso eu não quis mais saber. A melhor parte de tudo isso é a minha filha, sabe? É onde que eu me apego, é onde que eu tenho um abraço forte, ela chega para mim, me abraça, diz que me ama, tudo isso, assim, que me traz, né, é um sentimento, assim, sabe, que eu não tive pela minha mãe, né? Na época. É um abraço de mãe. A minha filha hoje me abraça como se fosse a minha mãe, sabe? E a parte que eu tiro pra mim é isso, né? Porque você teve uma oportunidade de fazer diferente a partir do momento que você teve a sua filha. Você agarrou essa oportunidade e fez tudo diferente do que a sua mãe fez com você. E a vida é isso, a evolução é isso. Isso só mostra o quanto você é resiliente e principalmente o quanto você não tem culpa de nada. Você tem que repetir isso todos os dias da sua vida. Eu não tive culpa, eu não tive culpa, eu não tive culpa. Eu fiz exatamente o que eu podia fazer naquele momento para acabar com aquele tormento. E na sua história tem uma parte que você fala, foi aí que eu acordei. E você acordou quando? Você acordou quando você viu que a sua irmã estava passando pela mesma coisa. Você falou, não, chega, isso não vai mais acontecer. Com tudo que você passou, você foi resiliente o suficiente para continuar viva, você foi forte o suficiente para se defender sua irmã, você ainda cuidou da sua mãe no período que ela estava presa e tenha ciência que você não teve culpa. É só isso que eu quero te dizer, você não teve culpa. A única culpa que você tem é a culpa de continuar vivendo bem, continuar vivendo feliz. E se isso for um crime, que você seja presa, porque você é uma guerreira. Deus te abençoe por tudo que você viveu e por onde você chegou, para onde você chegou. Sim, é verdade. É verdade. É isso aí, Rufus. Isso é a minha história, né? A palavra que eu tenho para hoje, né, assim, um sentimento, assim, que vale a pena, sim, né, a gente se impor, a gente, assim, não aceitar, sabe? Eu aceitei porque eu fui obrigada,
né? Eu me senti obrigada, mas hoje não tem mais isso. Você não é obrigada a viver num problema, né? E para tudo tem solução. Tudo tem solução no dia de hoje. Se a pessoa está passando pelo que eu passei, ou está vendo que isso pode acontecer, né? Que fujam, sabe? Corra atrás, assim, para não passar pelo que eu passei. Foi bom desabafar? Sim, valeu a pena. Valeu a pena. Torço muito por você. Obrigado, gata. De Sou todo sua meu coração. fã, eu assisto todos. Todo dia, eu sou faxineira, né? Eu trabalho 3 vezes por semana e eu tô lá com meu fonezinho no ouvido, escutando, caçando. É muito bom.